Olá, meu nome é Eduardo Teixeira, né? Vamos estar aí discutindo e debatendo sobre o FAP, mais especificamente sobre a questão de segurança, né, do trabalho. E inicialmente eu agradeço, né, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e de poder discutir esse tema tão interessante e intrigante. Né, e aí aproveito para agradecer, né, a equipe técnica que organizou esse evento, né, que possibilitou esse encontro nosso aí presencial e via web, né? Então agradeço aí em nome da Fundacentro ao Celso Salim, ao Érico Torres, ao Lênio Amaral, né, ao Ayrton Kiwit, né, da Sigo Web, né, ao Éder da SST Online, que está possibilitando essa conexão aí remota, né, onde a gente possa estar conversando com várias pessoas, né, a modernidade, né, que a gente tem hoje em dia em nossas mãos, além dos presentes que estão aqui conosco. Então, muito obrigado a todos e, né, espero que a gente possa debater bastante esse tema. Acho que dificilmente a gente vai conseguir esgotar, mas vamos aproveitar essa oportunidade para debater e explorar o tema do FAP. Bom, a proposta, né, que eu tenho é de apresentar, né, uma estrutura básica, né, e que a gente possa definir uma estratégia na área de segurança, né, para estudar o FAP, né, com foco no desenvolvimento do FAP como gestão. Então é interessante nesse momento que a gente retome aí um breve histórico, né, do FAP. Então, né, primeiro movimento que a gente observa aí na mídia, né, é no final de 2008, né, que foi o primeiro prazo de implementação, né, que foi definido aí na Lei 6.042 de 2007. Então, próximo ao final de 2008, começamos aí a ter na mídia, né, algumas chamadas, né, o FAP vai entrar um novo tributo, vai ter uma alteração tributária, vão ter novos impostos para as empresas, né? Então isso gerou um certo, né, burburilho aí de informações. E infelizmente é uma questão que às vezes a gente convive, né, no Brasil por uma série de situações, isso foi adiado. Então adiou-se um ano e aí eu me coloco nessa situação. Um ano depois a gente volta, né, a ouvir novamente, ó, o FAP vai entrar, vai começar os impactos tributários do FAP. E, então, no final de 2009, isso retorna esse movimento aí que a gente percebe na mídia. Mais uma vez, né, ele é prorrogado para janeiro de 2010. Aí não, dessa vez, definitivo, janeiro de 2010, começa o FAP. Então nós tivemos desde 2007 até janeiro de 2010 para entender o FAP. E em janeiro de 2010, não todos, certamente, temos, né, outras pessoas que se debruçaram sobre o tema, se dedicaram a esse assunto, mas eu me coloco na situação que creio que alguns também compartilham da minha posição. Em 2010, né, eu estava como engenheiro de segurança, saúde e segurança de uma empresa. Eu fui querer entender o que era o FAP. E aí, nesse processo, né, o FAP ele vai impactar aonde? Né? Quando a gente começa algumas perguntas iniciais, né? O que é o FAP? Né? Que sigla é essa? Né? São pontos positivos, são pontos negativos, quais são positivos e quais são negativos. E dentro desse processo de questionamento aí começam a surgir algumas informações. É mais um novo tributo, né? O governo querendo, né, aumentar a sua arrecadação, né? Mas será que seria só aumentar a arrecadação? Não, é um tributo que vai promover o incentivo, né, a saúde e segurança no ambiente de trabalho das empresas. Então, um fator, né, acidentário preventivo que vai, de alguma forma, promover essa
melhoria do ambiente de trabalho? Será? Ah, não. É apenas uma nova regulamentação. E aí vem um termo, né? Que é uma jabuticaba, uma criação nacional. Só o Brasil que tem esse tipo, né, de tributo, né, associado ao desempenho das empresas. Ou é um meio que o governo busca, né, para reduzir as suas despesas, né, e aumentar a sua arrecadação. Não só aumentar a arrecadação, mas agora também reduzir as suas despesas. Ou, por um outro ponto de vista, seria uma oportunidade de ganho financeiro para as empresas. Né? Será que... Então, qual, né, dessas respostas nós poderíamos adotar? Ou quem sabe, né, todas elas ou algumas delas. Então, nesse momento, né, eu comecei a me questionar, acredito que alguns também tenham passado por esse processo, talvez alguns antes desse momento, né, de 2010, outros em 2010, que foi a efetiva implementação do FAP. Então, nós começamos esse questionamento. E nesse momento, né, só para um parênteses aqui, eu estava no último ano do curso de Direito, né, então eu tinha que fazer minha monografia, e uma palestra que eu fui da OAB, né, foi comentado, né, por um palestrante, infelizmente não me recordo o nome dele, sobre o FAP, mais especificamente o NTEP, qual que seria o impacto disso nas relações de trabalho. Interessei pela fala, pelo tema. Chegando em casa, pesquisei e busquei, né, montar uma monografia em cima desse contexto. Então, fiz a minha monografia, né, muito simples, mas em cima da responsabilidade civil objetiva nos casos de doença do trabalho. 2 pontos. O NTEP como critério de presunção de ocorrência de doença do trabalho. E nesse momento, né, na área acadêmica, eu comecei a estudar alguns artigos, algumas teses, né, explorei aí, me ajudou bastante, tanto a tese do Dr. Paulo Rogério quanto a do Rogério Galvão. Abordou o tema do FAP de maneira bem interessante para o meu entendimento acadêmico. E aí gerou a dúvida na área profissional. Né, eu precisava entender, né, como responsável da área de saúde e segurança, né, qual que era a origem, como é que eu ia aplicar essa questão do FAP na empresa que eu trabalhava, afinal de contas. E aí eu fui atrás do DNA, né, e descobri lá o decreto 6.042 de 2007. Então, pensava naquele momento, que através do estudo que eu tinha feito para a minha monografia, mais o DNA lá, a certidão de nascimento, né, do FAP, eu conseguiria achar o mapa da mina. E achando o mapa da mina, facilmente eu conseguiria interpretar e apresentar para a minha empresa uma excelente proposta, né, de gestão daquilo que estava sendo, naquele momento, novo. Né, então seria uma grande oportunidade. Porém, ao contrário, né, eu entrei em desespero. Né, porque a partir do momento que eu tive o conhecimento, né, do que era o FAP, através da certidão, dos estudos que eu tinha feito, vieram várias perguntas na minha cabeça, né, e essas perguntas eu precisava responder. Então eu queria entender como é que eu acesso esse FAP, como é que é esse número, de onde é que sai esse número, como é que ele é composto, né, qual é o FAP da empresa, bloqueio, desbloqueio, nós temos que fazer desbloqueio, como é que é feito, quem faz, né, a taxa de rotatividade, né, quem pode me ajudar? Então, várias perguntas, né, foram levantadas. E aí eu procurei o apoio, né, dos meus pares, né. Então, fui através dos colegas de trabalho da área de saúde e segurança, em outros SESMITs, no próprio SESMIT da empresa que eu trabalhava, junto com médicos, engenheiros, outros técnicos, né, para entender. Fui atrás da área de recursos humanos, né, pedindo apoio, da área do jurídico, né, desenhei alguma coisa para tentar abordar a alta administração sobre aquele tema novo que estava sendo discutido. Então essa relação, alguns mais intensos, outros mais leves, eu fui tentando desenvolver. E aí tem algumas situações bastante
interessantes hoje, né, mas naquela época me deixou desesperado. Em alguns momentos eu procurei algumas áreas, né, e um exemplo foi a área de recursos humanos, onde eu falei, por favor, eu queria saber o FAP. FAP? Por que você quer saber o FAP? A pessoa me perguntou. Eu falei, não, porque eu sou, né, o responsável da área de saúde e segurança, saiu essa nova legislação, eu quero entender qual é o nosso FAP, né, como é que é composto, como é que chegou esse número, né, qual o impacto dele na nossa folha de pagamento. E aí na minha aula eu falei, não, esse tema está sendo estudado pela empresa, esse tema vai ser abordado, e ninguém me passava as informações. Ia no jurídico e perguntava se tinha que fazer algum desbloqueio, se eles já tinham iniciado algum procedimento que eu queria entender, e contornavam e não me respondiam. Então naquele momento me senti, né, um náufrago, né, querendo entender, querendo buscar comunicações, né, ter interações com as outras áreas e não tinha esse retorno. E aí, por uma questão, né, da vida, eu larguei a área de saúde e segurança e 8 meses depois eu voltei para o Brasil, eu tinha morado fora. Quando eu volto para o Brasil, eu volto para a área de saúde e segurança e volto numa posição, né, com mais autonomia dentro de uma outra empresa. E aí isso, né, possibilitou, né, entender um pouco mais. Porque como eu tinha mais autonomia, né, eu tinha mais interações mais fortes com as outras áreas. Então aí, de alguma forma, eu busquei, junto ao SESB da própria unidade, ao RH, né, do grupo de empresas, ao jurídico e à própria auto-administrações, a esclarecer essas informações. Então, eu tinha as minhas perguntas e através de um diálogo claro, né, bem forte, com os meus pares, numa outra situação, eu consegui ter o acesso às informações que eu precisava. Então foi a primeira vez, né, isso foi em 2012, que eu tive acesso ao site do FAP. Olha, em 2010, só em 2012, final de 2012, que eu fui ter acesso ao FAP e pude ver todas as informações que compunham o FAP, todos os índices de frequência, gravidade, custo, como é que eles eram compostos, os números, né, para tentar entender aquela, né, visão de engenheiro, como é que aquilo era construído, como é que eu chegava naqueles números. Então foi através desse diálogo, dessa interação com as áreas, eu tive essa possibilidade. Né? E aí, um fato bastante importante é que foi possível demonstrar, junto com as outras áreas dentro da empresa, que o investimento em SST, em saúde e segurança do trabalho, gera ganho para a empresa, empregados e sociedade. E que SST não é apenas um custo ou um atendimento legal, mas uma oportunidade de ganho financeiro e ainda mais de incentivo à melhoria das condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho dentro da empresa. Então, a partir desse processo, nós começamos a direcionar esforços, né? Aí funcionamos como um navio rebocador para dar um encaminhamento da empresa nesse processo do FAP. Então nós conseguimos, né, a partir dessa interação, montar esse quebra-cabeça. Começar a montar vai ser muita presunção, né? Nós começamos a montar esse quebra-cabeça, começar a entender essa certidão, desvendar esse DNA, né? E isso foi bastante interessante e bastante motivador naquele momento. E hoje, o propósito é trazer aqui uma linha, né, de ações, de propostas, de interações, né, que a gente possa conseguir um bom resultado na gestão do FAP. Nós vamos explorar aqui alguns processos, né, que vão nos promover essa interação. Tá? Nós vamos abordar cada uma dessas etapas aí. Porém, antes de iniciar essa apresentação específica desses processos, eu queria deixar muito claro aqui, né, com certeza de conhecimento da grande maioria, mas é importante a gente reforçar, né, que qualquer uma, né, das ações de rotina da área de saúde e segurança do trabalho, da área de
recursos humanos, né, da área de jurídica, que tem interação com a parte de saúde e segurança, não deve ser deixada de lado. A implementação da gestão do FAP só reforça os processos existentes, mas não elimina. Então, um programa, um processo de implementações de melhoria nas condições de trabalho deve ser mantido e focado pela empresa. Um processo de investigação profundo, detalhado, dos acidentes e doenças do trabalho deve ser reforçado e ser persistentemente, né, implementado e conduzido dentro das empresas na busca das ações preventivas e corretivas, principalmente evitar suas reocorrências. Como a gente sabe, os acidentes têm um impacto bastante forte, não só eles, mas ele é um dos fatores que impacta, né, na composição do FAP, na posicionamento da empresa dentro do seu CNAE. Uma análise estatística, né, dos dados de acidente, de afastamentos, de CATs, atestados médicos, absenteísmo, diversos outros fatores da área de saúde e segurança, deve ser conduzida e deve ser promovida dentro da empresa, dentro do conceito do Pareto, né, que 20% das causas, né, geram 80% dos nossos problemas. Então a gente tem que centrar, achar as causas raízes, os efetivos problemas nossos e centrar esforços naqueles 20% que vão resolver 80% dos nossos problemas. As ações de treinamento, sensibilizações, mobilizações têm que ser mantidas. Os programas comportamentais que eventualmente a empresa investe devem ser mantidos, né? Bem como os outros programas legais, né? CIPA, CIPAMI, CEMAT, LTCAT, PCR. Todo o trabalho deve ser conduzido da mesma forma que hoje, né, acredito eu, todos aqui presentes já conduzem dentro de suas rotinas. Então, nada disso deve ser substituído. Devemos manter essa padronização. E aí, entrando em cada um daqueles tópicos, né, que a gente comentou, um primeiro, né, e não mais importante, mas também bastante relevante, né, é a questão do canal de comunicação. Devemos ter e manter um canal forte entre as áreas, em especial na área de saúde e segurança, né, na área de medicina do trabalho, a área de recursos humanos, a parte alta administração, né, esse canal de comunicação com a alta administração e a área jurídica. Porque essa comunicação é que vai promover uma interação, né, e o canal, criar um canal para que possa haver o fluxo de informação de mão dupla em todos esses setores, né? As informações referentes ao FAP devem circular constantemente e principalmente no momento que elas ocorrem. Então, houve uma situação de afastamento, houve uma doença, seja do trabalho ou não do trabalho, um acidente, né, um afastamento, essas informações têm que fluir, tem que ter um canal de comunicação para que promova esse diálogo, para que elas sejam avaliadas de imediato, a gente vai comentar mais à frente, pela equipe de trabalho. E, se possível, né, ter um grupo de trabalho que possa discutir e acompanhar essas informações dentro da empresa, né, principalmente no início, né, talvez depois desse grupo possa ser diluído pelas próprias áreas, pelos próprios integrantes de cada área, mas no início, né, fica aqui a sugestão que tenha um grupo de trabalho específico que possa estudar, desenvolver esse tema em conjunto, para esclarecer as dúvidas em conjunto, porque é um tema aparentemente simples, mas que tem seus detalhes, suas minúcias. E uma coisa bastante importante, a gente teve agora as mudanças, né, para o FAP 2018, esse grupo, né, ele tem que estar atento às eventuais alterações de critérios para que internamente, através do diálogo, crie um mecanismo para a melhor gestão dessas novas alterações. Então é muito importante esse diálogo entre as áreas. Uma outra sugestão, né, é que esse grupo de trabalho, ou o profissional responsável, se não for criar um grupo, né, alguém que a empresa designar, né, tenha acesso às informações, a todas as informações do FAP, né?
aos resultados do FAP da empresa, ao acesso às informações que estão lá no site do INSS, né, que é um acesso restrito, né, tem que ter o número do CNPJ, a senha de acesso. Então, é aquelas informações que estão ali, não só elas, mas aquelas primordialmente, esse grupo tem que ter acesso, e não só ter acesso, como ter conhecimento, né, ter essas informações em mãos, para que possam estudar essas informações, para que possam tirar proveitos dali e buscar melhores resultados para a empresa. Então, informação essencial para esse grupo, né? E, né, o monitoramento, né, de eventuais, então, através que a gente comentou lá, né, do diálogo, essas informações têm que estar bastante conectadas e monitoradas constantemente, né, para que sejam acionados eventuais concessões de benefícios e que o grupo estude, né, essas concessões, por que elas estão sendo geradas, se elas são devidas, se não são devidas, iniciar o processo de gestão do FAP no presente, não esperar 2 anos para ver a história que ocorreu. Vamos desenhar o futuro e não ficar escrevendo a história do passado. Tá? Então é uma proposta a gente ter domínio dessa informação no presente, discutindo e tomando ações no presente. Isso é um fator muito importante. E de início, né, é importante a gente entender como é que a gente está, onde é que nós estamos. Então, a sugestão é que esse grupo de trabalho, ou o profissional responsável, né, que vai conduzir o processo, mas não sozinho, mas que vai buscar esses apoios nas áreas, né, ele faça uma análise detalhada de todas as informações que são disponíveis. Então, como é que tem sido os resultados do FAP nos anos de vigência do FAP? Né? Os registros que foram levantados pelo INSS para balizar os resultados do FAPES da empresa, né? Esses registros são condizentes, são reais, né? São verdadeiros dentro da história do registro da empresa. Ocorreram esses acidentes, os B91, B92, é muito importante que tenha esse domínio. Quais são os índices de frequência, gravidade e custo que a empresa, né, apresentou para a obtenção daquele resultado do FAP? Qual a taxa média de rotatividade da empresa? Vai ter que fazer, né, um desbloqueio? Como é que eu posso gerenciar essas informações? Né? Essencial entender o impacto econômico do FAP, porque através desse impacto econômico é que o profissional ou o grupo de trabalho vai conseguir sensibilizar primordialmente a alta administração. Porque a partir da demonstração desse impacto econômico é que nós vamos conseguir sensibilizar e buscar investimentos para que a gente possa focar nos pontos essenciais que precisam ser trabalhados. Então, é uma interação de demonstrar o impacto econômico e demonstrar que a aplicação desse resultado, né, tem que reverter para a área de saúde e segurança para a constante evolução desse processo. No próximo slide é o trabalho em equipe, né? Ou seja, o trabalho do FAP não é um trabalho isolado, não dá para fazer o trabalho do FAP sozinho, não existe o herói, existe o líder que conduz o processo e interage com as outras áreas, ou existe um time, né, efetivamente constituído, que vai tocar esse processo. Então é muito importante, né, que dentro dos diversos processos que a empresa, diversas rotinas que a empresa tem, ela deve, sugestão, né, ter aí uma equipe focada nesse processo. É um trabalho de equipe, não tem como. Então, reforçando, né, a importância, né, da interação entre os profissionais do SESMIT, né, com as outras áreas. Não só o SESMIT tem que conduzir, pode ser alguém da área de recursos humanos, mas tem que ter essa interação entre SESMIT, RH, jurídico, diretoria e outras áreas que, dependendo da estrutura da empresa, são necessários. Né? A gestão do FAP, mais uma vez, não deve recair sobre uma única pessoa, como a gente comentou já aí antes. Né? E aí podemos ter um líder, né? E esse líder conduzir o processo dentro aí da empresa. É uma forma, pode ser equipe, líder, a empresa que vai decidir, mas tem que ter um grupo focado e dedicado nesse processo.
essencialmente no início, temos que ter esse trabalho. E aí, né, a partir da análise que foi feita, a partir da definição da estratégia, se é um líder ou se é uma equipe, né, nós temos que ter aí um plano, né? Então, mais uma vez, o FAP não é uma ação isolada, que ocorre só em setembro de cada ano, né? Eu não espero o FAP acontecer em setembro. Eu tenho que tomar ações a cada mês, a cada dia, a cada semana. A importância do canal de comunicação, do fluxo de informação, tá? O FAP demanda uma gestão. É extremamente necessário uma gestão, uma forma sistemática de trabalho para o FAP, e não uma ação isolada, né? Com base no diagnóstico que a gente comentou lá atrás, né, tem que ser elaborado através daquelas análises, através, né, o grupo deve criar um plano de trabalho a médio e curto prazo, né? Para quê? Para definir metas e a partir daí buscar o acompanhamento desses resultados, né? Então a mobilização da equipe e da liderança da empresa, que às vezes não está na equipe, mas que conduz a empresa, é essencial quanto ao plano de trabalho. Então, nós temos que definir o plano, ter metas e envolver toda a equipe do FAP e a liderança que conduz o processo dentro da empresa. O acompanhamento periódico é essencial. A empresa vai definir se é mensal, se é bimensal, se é trimestral, né? Sugestão minha é que não seja anual, né? Não podemos esperar só o FAP acontecer em setembro e apenas contar uma história. Nós temos que construir essa história, né? Então, é essencial que tenha um grupo, um planejamento, um acompanhamento desse plano e dos resultados que vêm ocorrendo na evolução do FAP. Tá? Isso é muito importante. Quais a evolução desses componentes do FAP. Dentro desse acompanhamento, né, a sugestão é que defina a frequência. Vão ser reuniões rotineiras, mensais, bimestrais, né? Isso é uma coisa bastante importante, que tenha uma rotina implementada no trabalho, né? E o acompanhamento dentro desse trabalho, dessa rotina, de cada um dos resultados, né, que venham alcançando, sejam eles positivos, sejam eles negativos, para que a gente possa tomar ações preventivas e corretivas, né? E sempre reportando, né, a equipe envolvida, reportando a alta administração, né? A alta administração tem que estar ciente desse processo, porque afinal é um processo que tem um ganho financeiro significativo, né? A gente vai ver mais à frente, podemos falar de um ganho financeiro de 80% de uma folha de pagamento. É quase que um 13º que a empresa economiza, né, por ano, se ela tiver um resultado, né, excepcional. E, muito importante nesse processo de acompanhamento, motivar a equipe e a administração da empresa quanto aos resultados. O fato de não ter alcançado nesse primeiro ano, porque o FAP, ele olha o resultado de 2 anos, né? Então, as ações que foram implementadas esse ano, não efetivamente vai dar o resultado no ano que vem, do FAP do ano que vem, mas certamente darão nos anos seguintes. Bem, como resultado, né, nós temos aqui um caso, né, que a gente trabalhou na Brenan, né, onde a gente conseguiu aí uma evolução significativa, né, do índice de gravidade. A gente pode observar aí pelos resultados, são dados reais, de 140 em 2012 para 14,4 em 2017, né, bem como do índice de frequência, né, de 6,5 para 1,7. Então, são reduções significativas, né, e onde o FAP contribuiu? O FAP foi um processo de evolução, né, que a gente constatou o resultado da acidentalidade no índice de gravidade e frequência, são dados reais, são dados que compõem tanto próprio quanto terceiros, é uma somatória, a gente considera os dois, e na gestão, na busca dos melhores resultados do FAP, a gente conseguiu também consolidar esse resultado do índice de frequência. E aqui também a gente fez uma simulação, os valores não são os valores reais, mas os valores do FAP são reais. Os valores financeiros a gente fez uma simulação
né? Então a gente está considerando uma folha de pagamento de 3 milhões, por exemplo, né? Simulando se a Brenan tivesse uma folha de pagamento de 3 milhões. Em 2013 a gente estaria pagando, pelo FAP que a gente teve, R$1.200.000 por ano, por causa do FAP. E agora em 2018, né, com o FAP de 0,6682, a gente estaria pagando 750 mil. Então essa diferença é o resultado que a gente conseguiu evoluir do FAP de 2013 a 2018. E vem a questão do copo meio cheio e meio vazio. Eu posso olhar apenas essa redução de 1.200.000, que não é pouco, mas para 750 mil, né? Como também eu posso olhar o quanto eu deixei de pagar, que eu teria o potencial de ganhar por uma folha de pagamento de 3 milhões, pagar 2.400.000 por ano, se eu tivesse um FAP de 2. Então esse é o potencial. E esse é o valor de uma folha de pagamento de 3 milhões. Você pode pagar 2.400.000 ou pagar 600 mil. Aí entra os 80%, que a gente comentou, na economia da folha de pagamento. Tá? Então, esse resultado é um resultado real, não os valores, aqui a gente colocou uma simulação, mas os resultados da taxa de acidentalidade são reais. Os valores financeiros, é só colocar o valor real da sua folha de pagamento, dos seus dados, que esses valores, essa faixa de variação, é possível de ser alcançada. Isso que é importante que a gente consiga demonstrar para a alta administração e para toda a empresa do resultado que é possível. Ainda dentro desse processo, a gente trouxe aqui, né, um exemplo, né, de outras aplicações, né, não é uma jabuticaba que nós temos no Brasil. Então nós temos práticas similares com devidas particularidades em vários países do mundo, na Europa, né, na América, né, então na América do Sul, América do Norte. Então são várias práticas, são bastante interessantes de serem estudadas, né? E uma situação muito relevante, né? Que algumas pesquisas demonstram, né, que a aplicação do ônus e bônus, né, que é o nosso FAP, vinculado à ocorrência de acidentes e doenças, tem um papel muito importante na complementação da legislação de saúde e segurança e da ação fiscalizadora, pois quando aplicado tem demonstrado que motiva as empresas a irem além da regulamentação tradicional. Então é uma constatação não nossa, mas observada em vários países do mundo, né, desse processo. Tá? Então eu queria aqui agradecer a oportunidade mais uma vez. Deixo aí meu contato de e-mail, né, para que possamos conversar, possamos trocar ideias, estamos à disposição. Não temos a melhor solução, mas temos uma proposta, um resultado que a gente alcançou e que a gente queria compartilhar e discutir com todos vocês. Okay? Estamos dispostos aí para trocar ideia e agora vamos debater um pouco sobre o tema. Okay? Muito obrigado, até mais.